pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Souza, curso o curso técnico de equipamentos biomédicos. Estou gravando esse vídeo para a disciplina técnica de instrumentação biomédica administrada pelo Alexandre Farias. Hoje é dia 15 de 1 de 2025. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como realizar uma verificação e manutenção preventiva de um beiço aquecido conforme as diretrizes da norma NBR IEC 60.601/2021. Este é um equipamento essencial para manter a temperatura corporal adequada dos recém-nascidos em unidades de saúde, especialmente em UTI e neonatal. E vamos entender um pouquinho sobre os aspectos dos aparelhos e como realizar os procedimentos necessários para a verificação para que tudo ocorra bem. Como vocês estão vendo no vídeo, eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é um beiço aquecido. Ele é composto de um painel de controle, de aquecedor, de um colchão e de sensores. Este beiço aquecido é essencial porque ele fornece um ambiente, uma temperatura controlada para os recém-nascidos, essencial para reduzir o risco de hipotermia. O aparelho monitora continuamente a temperatura da pele do bebê e ajusta o aquecimento conforme o necessário. E como vocês estão vendo no vídeo, eu estou mostrando um pouquinho do aparelho. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre os processos de verificação de manutenção preventiva do beiço aquecido. O primeiro deles é a distribuição da irradiação térmica, do item 201.12.1.101. Bom, basicamente a gente vai verificar se o calor distribuído pelo colchão do beiço aquecido está uniforme, garantindo conforto térmico ao recém-nascido. A norma exige que a medição dessa irradiação seja medida com um disco de alumínio de 500 gramas e 100 milímetros, com sensores de temperatura. Porém, uma solução alternativa e viável é o uso de sensores de temperatura acoplados a superfícies planas e leves, que iriam simular o comportamento dos discos. Podemos utilizar placas de acrílico ou de alumínio de aproximadamente 80 milímetros de diâmetro, que são mais fáceis de manusear e de achar. Podemos utilizar de 5 a 10 sensores de temperaturas, termopares ou termistores. E aí a gente vai fixar os sensores nas placas usando uma fita térmica para garantir boa transferência de calor. E a gente marca no colchão os pontos indicados na figura do item da norma 201.3.206, dividindo a área de forma equidistante. E basicamente, para executar o teste, a gente vai colocar as placas com os sensores nos pontos indicados, ativar o aquecimento do beiço aquecido e aguardar até que a temperatura se estabilize, que é aproximadamente 10 minutos. Depois a gente vai registrar as leituras dos sensores e comparar com os valores. E os critérios de aceitação é que a variação de temperatura entre os pontos não deve exceder o limite especificado pela norma de mais ou menos 2 graus Celsius. O segundo ponto é a verificação do nível sonoro dos alarmes audíveis da norma 201.962.1.101. O objetivo é garantir que o som dos alarmes esteja dentro dos níveis seguros para não prejudicar a audição do recém-nascido. E os materiais para isso a gente pode usar um decibelímetro calibrado. Basicamente, a preparação a gente vai posicionar o beiço aquecido em um ambiente silencioso, ajustar o decibelímetro e para medir sons próximos à sensibilidade humana. A execução do teste consiste em basicamente colocar o decibelímetro 1 metro de distância do beiço aquecido, na altura equivalente do ouvido do bebê, ativar manualmente cada alarme do beiço, como o alarme de temperatura alta, baixa, falha do sensor e etc. E registrar as leituras máximas de decibéis para cada alarme. E os critérios de aceitação são que os níveis sonoros devem estar dentro do intervalo permitido pela norma, que é de 55 a 75 decibéis. O terceiro ponto é verificar as partes aplicadas do beiço aquecido, segundo a norma 201.11.8.
Bom, o primeiro objetivo é garantir que as partes aplicadas do recém-nascido, como sensores e superfícies aquecidas, sejam seguras para o recém-nascido. O passo a passo é inspecionar visualmente as superfícies que entrarão em contato com o bebê para verificar possíveis irregularidades e consertar. Utilizar instrumentos de medição para confirmar que a resistência térmica da parte aplicada está dentro dos limites da norma, certificar-se que o material é biocompatível e não apresenta risco de queimaduras, o que é extremamente necessário, porque já aconteceu muitos casos de beberem acabarem vindo a falecer por conta disso. O ponto da norma 201.12.1.103 é a interrupção do aquecimento em caso de alarme. O seu objetivo é confirmar que o aquecimento desliga automaticamente quando ocorre um alarme crítico. E para a gente simular isso, para a gente verificar isso, basicamente a gente tem que simular uma falha no sistema, por exemplo, desconectar um sensor de temperatura ou simular uma leitura fora do normal. Verificar se o aquecedor desliga imediatamente se o alarme é ativado. Um outro ponto da norma 201.11.8 é verificar a estabilidade do berço aquecido. Basicamente, a gente pode posicionar o berço aquecido sobre uma superfície plana e inclinável. A gente pode realizar um teste de inclinação para verificar se o berço permanece estável sem se deslocar. Um outro ponto também da norma 201.12.1.102 é verificar a precisão do sensor de temperatura. Basicamente, a gente pode utilizar um calibrador de temperatura com referência rastreável, conectar o sensor no braço do calibrador e ajustar para 36 graus Celsius. Verificar a leitura do display do berço e registra a diferença em graus Celsius. E a gente certifica também se a precisão está dentro de mais ou menos 0,5 graus Celsius. Um outro teste, que é o teste de alarme sem o banho de... A norma exige que a gente faça um teste para verificar o alarme utilizando o banho-maria. Mas uma solução viável é utilizar um simulador eletrônico de paciente para controlar artificialmente a leitura da temperatura da pele. A gente pode programar o simulador a 37 graus Celsius e elevar gradualmente até 40 graus Celsius, observando o disparo do alarme. A sua vantagem é que o simulador vai eliminar a necessidade de líquidos, o que torna mais viável, mais fácil e mais prático na hora de realizar a manutenção. Bom, eu acho que basicamente foi isso. Eu falei brevemente, mais ou menos, para vocês como realizar alguns processos de verificação de manutenção preventiva para ver se está tudo certo com o aparelho, porque é um aparelho muito importante e necessário estar regulamentado para não que aconteça acidentes. Tenho aqui um exemplo de uma checklist. Tudo que eu falei é com base na norma que eu falei no início. E aqui temos alguns exemplos de testes a serem desenvolvidos. E eu falei para vocês um pouquinho de soluções viáveis, porque às vezes a norma ela passa pra gente uma solução um pouco difícil. Eu passei para vocês algumas soluções viáveis e mais fáceis, que qualquer técnico poderia realizar de forma prática e fácil. Bom, agora eu queria ler uma frase para vocês, que é: este aparelho salva vidas e nossa tarefa é garantir que ele esteja em pleno funcionamento. Então, é de extrema necessidade realizar essas manutenções preventivas sempre com uma data garantida ali, para que tudo esteja bem, porque ali é uma vida de um bebê. E assim eu concluo esse vídeo. Como eu falei, utilizamos a norma NBR-IEC 60601-221, que é para manutenções preventivas. E lá existem os itens que eu passei para vocês com todos os procedimentos. E é isso. Reforço a importância das manutenções preventivas e periódicas também, para que tudo esteja bem, como eu falei. É um aparelho que tem uma vida ali dentro, uma vida. Então é de extrema necessidade. E é isso. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Tchau.